Olá pessoas, aqui é o arquiteto Euron Costin. Nesse tutorial nós vamos trabalhar com a criação de pisos. Então, para criarmos os pisos, nós encontramos lá em cima no menu Home a opção Floor. Eu posso desenhar, ou selecionar paredes para que essas já sejam os limites externos do piso, mas por uma opção, por um modo de desenho. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de eu mesmo desenhar minhas linhas, então eu trabalho lá em cima com as opções geométricas de desenho. Eu vou pegar então a linha ali para começar a desenhar. Os pisos são desenhados por dentro, das paredes, porque isso vai facilitar depois, vai evitar retrabalho, porque se você desenhar esse piso exatamente pela parte externa da parede, você vai enxergar essas linhas em elevação. Uma outra opção talvez fosse você desenhar por essa linha interna de reboco ali, mas eu acho que nesse modo de desenho interno acaba sendo o mais simples possível. Porque se você desenhar ali por fora também, num corte você vai ver sua parede interceptando o piso e não é legal fazer essas interceptações, então eu gosto de desenhar assim por dentro e acho que vai dar menos trabalho depois. Então você desenha o perímetro do seu piso e finaliza no Finish Edit Mode. Se eu for no 3D agora, vou ver que já... lembrando mais uma vez, para entrar na vista 3D, ou lá em cima no Default 3D View, ou aqui embaixo em 3D. Então, tem os vários... aliás, ali a nossa laje já está feita. Não sei se vocês lembram do tutorial das paredes, que a gente abaixou a parede propositadamente 15 centímetros abaixo. Justamente isso, a nossa laje vai ter uma espessura total de 15 centímetros, então a parede vem e arremata certinho ali por baixo. No corte que a gente criou também no tutorial passado, eu consigo enxergar a parede vindo pela frente da laje ali. Então em corte, essa laje que a gente acabou de fazer é uma laje bem simples. Então eu vou começar a criar alguns materiais também para fazer aquela mesma lógica que a gente estabeleceu nas paredes, colocar o tijolo e o reboco. Para a nossa laje a gente vai colocar concreto e um acabamento, por exemplo, de madeira por cima. Para isso é necessário que eu crie os materiais antes. Então vamos relembrar lá a criação de materiais do Manage, Materials. Vou começar criando o concreto com um concreto que já existe aqui, com Concrete Cast in situ, feito na obra, no local. Então vou botão direito, duplicar, chamar de ponto concreto, só para ter o meu próprio material criado. Aqui na lateral temos o modo shading de visualização. Em elevação, normalmente nós não colocamos achuras no concreto. Em corte, ele vai apresentar esse aspecto aqui, que já é a achura característica do concreto. No Appearance lá em cima eu tenho o modo como ele vai aparecer no render, se eu quiser trocar, achar algum outro modelo de concreto. Tenho vários à disposição, por exemplo, esse Flat Gray aqui, se eu der um clique ali, então quando eu renderizar e aparecer o concreto, ele vai ter esse aspecto. Então criei o material concreto, vou criar o piso, para isso eu vou pegar lá embaixo Wood Flooring, que já são uns pisos de madeira. Vou chamar de ponto piso madeira. Então, em elevação, eu poderia colocar as tábuas sendo vistas, mas isso pode pesar um pouco o desenho, então poderia colocar mais para o final. Por enquanto eu vou deixar sem textura de elevação mesmo. Em corte ele vai apresentar esse aspecto, vai parecer que são tábuas sendo cortadas, mas você define o modo como você quer representar esse piso sendo cortado. Na aparência de renderização, ele vai renderizar com esse aspecto aqui. No OK. Então, criei os materiais. O próximo passo agora é selecionar a minha laje e duplicar ela, indo aqui em Edit Type, Duplicate, vou chamar de ponto laje concreto e madeira. E a espessura, é legal que você, já na nomenclatura dos objetos, você determine isso para que você já saiba a propriedades do material e da espessura, sem precisar entrar na estrutura para determinar isso. Então é legal que você, na hora de nomear um objeto, já coloque as principais características. Vou entrar aqui no Edit, nessa opção do... Opa, deixa eu voltar ali. Aí já fica mais uma dica, não saiam com ESC. Quando você sai com ESC, você perde tudo que você fez. Foi isso que eu fiz.
Então só para demonstrar que com o ESC você perde. Foi proposital. Não, brincadeira. Mas enfim. Duplicate. De novo, laje, concreto e madeira, 15 centímetros. Então, ok. Vou entrar aqui no Structure, Edit. Então, ó, se eu vier no Preview aqui embaixo, enxergo a laje como se ela fosse em corte, né? Aqui no desenho eu estou vendo. Uma camada simples. Vou trocar o material da estrutura aqui para concreto. Vamos lá, na lista de materials, lá em cima eu consigo achar ó, concreto. Ok. Vou inserir mais uma camada, Insert. Note que aqui também tem o Core Boundary, ó, essas duas linhas que são mais conceituais, que definem o que é a parte estrutural, né? Então o concreto vai ser estrutural. Aliás, vou colocar 12,5 para que aqui em cima eu coloque um piso, né, de madeira de 2,5. Para que no total, aqui em cima tem o total thickness, ó, o total fica 15, que é a soma, né, das duas espessuras. Material aqui, vou colocar como sendo também o piso madeira que eu havia criado. Então já ficou ali. E a função dessa madeira é de acabamento. Então vou colocar finish ao invés de structure ou isolamento, né, que o termo barra é layer ou substrato. Ela tem função de acabamento. Finish 1.4, dou um ok. Dou mais um ok. E aí em corte nós temos a visualização, né, já com a achura e com as tábuas ali em cima. Então, vou voltar aqui para o 3D porque eu quero mostrar algumas coisas. Vou salvar o projeto lá em cima. Então agora eu vou criar mais uma laje aqui fora, só para demonstrar para vocês algumas edições possíveis de fazer, né, nos pisos. Então vou de novo lá no menu Home, Floor. Vou desenhar um retângulo aqui fora, né? Eu posso desenhar em 3D também. Precisa ser só em planta, o piso pode ser desenhado em 3D também. Ó. Então criei um piso, posso selecionar o piso e transformar naquele mesmo modelo de piso que eu já criei. Então, ó, quando você cria um novo piso, ele já aparece ali, ó, laje, concreto, madeira, né, no Type Selector, que é esse botão, você transforma qualquer piso em algum que você já tenha criado. Então, só para demonstrar algumas coisas. Se eu precisar inclinar esse piso, né, ou fazer dobras, às vezes você tem uma calçada inclinada que acontece na frente da sua casa, porém quando chega na garagem o piso fica em nível, né? Então você tem uma rampa de transição. Como é que você dobra essa laje? Posso selecionar e aqui em cima eu tenho uma opção chamada Modify Subelements. Selecionando ela, eu posso ter acesso aos pontos, ó, esse ponto por exemplo, e dizer que esse ponto, ó, ali do lado tem um númerozinho, está a menos 150, ou seja, 1,5 m abaixo. Ele reclama aqui de um pouco de falta de precisão, mas é isso mesmo, não dá problema não, você vai ver que ele cria bem a laje. Então, ó, o que eu fiz foi torcer a laje, né, basicamente descendo um ponto. Agora, se eu tivesse uma calçada aqui que fosse inclinada, né, e aqui dentro a garagem em nível, esse é um modo de fazer. Se você não gostou da alteração, tem uma opção aqui chamada Reset Shape, em que você volta ela a ser plana. Se eu precisar fazer novos pontos de dobras, né, às vezes você tem algum ponto que você quer fazer uma caída de água, por exemplo, um ralo, alguma coisa, posso selecionar a laje, ir aqui em cima no Add Point, dizer onde que vai ficar essa laje. Aqui está um pouco sem precisão, mas você poderia fazer linhas auxiliares de desenho em planta para colocar esse ponto certinho onde ele precisa ser. Mas por enquanto eu vou fazer sem precisão mesmo. Joguei um novo ponto ali. Agora posso acessar o Modify Subelements, posso selecionar o ponto e determinar a altura. Se eu colocar menos 100, olha, ele vai reclamar de novo daquela falta de precisão, mas se eu der um ESC aqui, então eu vejo que ele acabou fazendo uma dobra ali na laje. E mais uma vez, se eu não gostei da modificação, eu quero voltar à laje original, seleciono, vem aqui em cima na opção Reset Shape e aí ele volta a fazer uma laje horizontal. Se você precisar fazer um furo nessa laje para passar elevador, escada, chaminé, alguma coisa, seleciona-se, né? A qualquer momento, em qualquer ferramenta do Revit, dessas que são de criação por desenho, eu posso selecionar e vir aqui em cima nesse Edge Boundary, no caso da laje, né? E selecionar a opção de desenho e fazer, por exemplo, um quadrado ou um retângulo interno. Se eu fizer esse elemento que é um ciclo fechado de linhas e finalizar, isso ali vai representar um furo na laje. Só tem que lembrar que tem que ser um ciclo exato fechado. Ó. Se eu esquecer algum pedaço, ele vai reclamar. Ele vai dizer, ó, não é possível por causa daqueles dois pontos. Ele te aponta ali em laranja qual
é o segmento que está faltando, né? Ou qual é o problema apontado. Ou às vezes você faz uma linhazinha sem querer, né? Ou uma linha, né, sobreposta à outra. Quando você desenha, ele já salta um aviso de que tem linhas se sobrepondo. Mas se mesmo assim você ignorar o aviso, ele não vai permitir que finalize essa laje lá em cima. Vou tentar fechar e vou dizer, ó, tá dando um problema, tem que voltar, deletar, para aí voltar a fechar essa laje. Então, algumas possibilidades de edição dessa laje. Então, vou voltar lá para o nosso corte, aqui embaixo. Eu quero copiar essa laje aqui para cima. Então, tem algumas opções para eu fazer isso. Ou eu seleciono aqui embaixo e venho no modificador Copy, que a gente já viu em tutoriais anteriores. Clico na linha de baixo, linha de cima, né, como referência. Copiei lá para cima essa laje. A laje de cima, eu vou fazer uma modificação dela. Eu não quero que ela vá aqui até o final. Eu quero que ela faça um pé direito duplo ou triplo aqui nesse ambiente. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar a laje e vou voltar a editar ela aqui no Edit Boundary. Vejam, agora eu vou editar essa laje que está ali no nosso nível 2. Então, eu vou abrir o nível 2 aqui para enxergar em planta. Eu quero fazer um alinhamento, ó, AL. A gente viu também esse modificador, né, em tutoriais anteriores, ó, alinhamento AL lá em cima, referencial e elemento. Então o que eu fiz, né, foi que ele se alinha aqui para a parede de fora, né? No futuro pode ser que venha a ter uma viga aqui por baixo que venha a sustentar essa laje. Então por isso que eu fiz ela fazendo esse dentinho aqui. Finalizo ali embaixo. Agora, se eu sei que essa laje, então acabou gerando aquele furo ali. Se eu sei que essa laje vai se repetir em outros múltiplos pavimentos, e às vezes a gente está trabalhando com prédios muito altos, né, de 20, 30 andares, e se você quiser repetir, né, essa laje nos outros pavimentos, existe um método bem interessante, uma dica, que é selecionar a laje, apertar Ctrl C, né, o famoso universal Ctrl C, que é para você copiar um elemento. Vou colar alinhado em outros pavimentos através de uma função que fica lá no Modify. Na flechinha para baixo da opção Paste, né, Paste que é colar, você consegue achar várias opções aqui. Aqui vai nos interessar no momento, vai ser Aligned to Selected Levels. Então eu vou colar essa laje alinhada com os outros níveis que eu vou escolher aqui. No caso, então, o 3 e o 4. Porque o nível 1 já tem laje, o nível 2 já tem. Escolher o 3 e o 4. Então, muito cuidado que se você repetir, ele não vai dar aviso de sobreposição de laje. E isso pode refletir no quantitativo de materiais depois, né? Eu posso ter uma laje exatamente em cima da outra e isso vai dar problema no quantitativo. Então preste muita atenção para não copiar a laje para cima dela mesma. Então 3 e 4, ok. Então ele já colou para os outros pavimentos ou tantos quanto você queira colar, né, essa laje. Vou aproveitar aqui para fazer também uma calçada externa. Então vou lá no nível 1, vou desenhar também a partir do menu Home, na opção Floor. Desenhar aqui, então, a calçada externa. Vai vir aqui por fora. Mais uma vez, né, eu gosto de desenhar, não gosto de pegar as paredes como referência, então eu vou lá e seleciono no menu Draw a opção Line, né, a linha, para fechar. Vou dar um comando offset de todas as linhas, né? Os modificadores que a gente viu nos tutoriais passados funcionam também com essas linhas, não só com paredes, né? Então, função offset ali em cima. Eu quero que minha calçada tenha, por exemplo, 1,50 m para fora, então no offset vou colocar 150. Lembrem do offset, ó, que eu posso pegar por um segmento ou posso pegar todos. Se eu quiser pegar todos, a dica é apertar o Tab. Ó, se eu pegar o Tab, né, posso fazer... Opa, não pode deixar o mouse escapar. Então, vou lá com o Tab, ou para dentro ou para fora. Então, para fora, escolhi. Então, a calçada vai ficar assim mesmo. Ó. Faz o desenho por fora e faz esse desenho por dentro. O por dentro vai fazer com que o meio seja vazado. Não quero que a calçada passe por baixo da casa, né? Quero que ela tenha esse exato desenho aqui. Então, preciso manter esse desenho aqui, interno. Vou lá em finalizar. Se eu for no 3D, tem a laje externa. Vou duplicar essa calçada, selecionar no Edit Type, Duplicate. Quero que ela seja uma calçada de concreto com 10 centímetros de espessura. Então, seleciono aqui Structure, Edge, coloco só o material
concreto. E a espessura 10 centímetros. Ok. Uma curiosidade é que quando você cria, né, eu vou abrir o corte aqui para vocês verem, ó, a laje, os níveis aqui, você deve considerar os níveis acabados, né, porque a laje sempre começa de cima para baixo, então a parte de cima está no nível acabado. Se eu quiser que essa calçada aqui fique 5 centímetros abaixo do piso interno, eu posso selecionar essa calçada e descer ela 5 centímetros através desses modificadores aqui do lado. Ó. O level é o nível ao qual ele está relacionado, então é o nível 1. E o height offset from level, que é essa opção ali que está escondidinha, ó, height offset from level, se eu colocar menos 5 aqui do lado, menos 5, ó, e aplicar, então a calçada desceu 5 centímetros em relação ao piso interno, para fazer aquela diferença, né, entre pisos externos e internos. Então nós temos ali nossa calçada. Então esse foi o tutorial que trabalha com a criação dos pisos. Muito obrigado e até a próxima.